Bom, é, meu nome é Carla, eu sou psicóloga, cofundadora do LIS, junto com a Novo Humano. E esse espaço, esse encontro de hoje, ele faz parte de um ciclo de aulas aberto, a gente chama de aula aberta, né? Promovida pelo NEP, o Núcleo de Ensino e Pesquisa do LIS, que é um dos eixos do nosso trabalho, em parceria com o Instituto Aion. O LIS é um centro vegetalista, né, pioneiro no Brasil, dedicado às práticas ritualísticas do vegetalismo peruano, em interlocução com a ciência. Então, nosso trabalho ele tem na sua centralidade, né, os rituais e o trabalho com as plantas maestras, dentro dessa cosmovisão e dessa referência que a gente tem de aliança e aprendizado e caminhada no Peru. Especialmente nos inspira muito. Eu trabalhei lá um tempo, do Centro Taqueuase, e a gente tem essa interlocução também com a ciência através do eixo de pesquisa NEP. E um dos trabalhos que a gente faz no NEP é esse espaço de troca, de interlocução com várias pessoas do campo. E essa aula aberta hoje faz parte, né, desse conjunto em aliança com o Instituto Aion, que também lidera um parceiro nosso, um médico que trabalha conosco, pesquisador, Alessandro Campolina, junto com a Patrícia. O Instituto Aion é um instituto que tem como missão promover a saúde, bem-estar por meio da integração entre a ciência, a medicina, psicoterapias, terapias psicodélicas em diferentes campos do conhecimento. Então, essa aliança permite esse espaço e a gente está muito feliz hoje de estar aqui, né, junto com vocês, recebendo o Walter. Eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco para apresentá-lo. É, o LIS, como eu falei para vocês, é um centro vegetalista, né? A gente tem as jornadas de 3 dias e de 9 dias, que são as dietas com as plantas, né? Que é um trabalho onde a gente também acompanha com uma equipe multidisciplinar para a maximização da segurança das pessoas que participam, né? Que dentro do trabalho que a gente faz, né, a gente faz práticas de plantas purgativas, cerimônias com ayahuasca e as plantas maestras que se tomam em retiro, né? Aqui a gente tem, eu estava comentando com o Walter, na Mata Atlântica, a gente tem aqui as cabanas no meio da mata, onde a pessoa fica durante 9 dias isolada, né? E acompanhada pela equipe de ritualística e também pela equipe multidisciplinar, né? Que é formada por médico, enfermeiro, psicólogo. Nesse mês, a nossa jornada vai do dia 18 a 26, às 3 dias de 18 a 20. Então, aqueles que quiserem saber um pouco mais, pode acessar o Instagram, a gente vai deixar aqui, acessar também o site www.lis.org.br. Bom, dito isso, né, apresentando um pouquinho aqui o contexto do nosso trabalho, eu queria apresentar um pouco o Walter. Para mim é uma honra recebê-lo aqui. O trabalho dele me inspira já há muito tempo. Nesse tempo que eu morei no Peru, em Tarapoto, eu tive contato com um texto dele que me tocou muito, que se chama Saudades da Cura. E desde aí, né, a gente fez alguns contatos e agora a gente está aqui mais próximo. E para mim é uma honra poder recebê-lo aqui, e compartilhar junto com ele esse trabalho, não é? Então, ele é psicólogo clínico, ele vai abordar os atravessamentos entre os aspectos psicológicos e experiências espirituais no uso de plantas mestras a partir de uma perspectiva intercultural. Muitas pessoas que participam dessas experiências podem permanecer circunscritas a interpretações psicológicas, encontrando dificuldades para avançar em direção a uma vivência propriamente espiritual. Segundo Walter, a falta de recursos simbólicos, inclusive com alguns casos no contexto da própria cultura, pode contribuir para que estados de confusão, enaltecimento do eu e dificuldade de integrar à vida cotidiana aquilo que foi vivido durante a imersão no conhecimento com as plantas. A partir de uma abordagem intercultural, a aula vai discutir diferentes facetas do si mesmo que podem ser extrapoladas nessas vivências, buscando compreender de que maneira aspectos psicológicos
psicológicos podem se relacionar com a dimensão espiritual. O encontro também propõe uma reflexão sobre os recursos simbólicos e culturais que ajudam a dar sentido às experiências com plantas mestras e favorecem sua integração à vida. Walter Moura é psicólogo clínico, e doutor em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo. É professor e pesquisador clínico dos sofrimentos na contemporaneidade e especialista no pensamento de Winnicott. É professor convidado da disciplina de Antropologia Médica da Faculdade da Medicina da USP e pesquisador do Grupo Interculturalia de Filosofia Intercultural, da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires. Também atua como pesquisador e psicólogo em perspectiva intercultural junto à Associação de Jovens Indígenas da Reserva Indígena de Dourados. Então, Walter, seja muito bem-vindo. No final, a gente vai ter a possibilidade de trocar, de perguntar mais com o Walter, mas agora eu passo a palavra, Walter. Fica à vontade. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado a todos, a Ulis, a estas instituições que você menciona, que sem dúvida vão ser de uma grande contribuição nesse tempo, não? De poder ir legitimando e também cuidando este contato com este saber e esta tradição de tão longa data e que merece cuidados para que possamos todos aproveitar desse saber. Eh, Amorzinha, falta muito? Não então, vamos. Tô lá embaixo esperando, tá? Tô muito cansadinha hoje. vamos precisar que desliguem os Isso, microfones. pessoal, fechem os microfones, por favor. Ahí va. Eh, Nessa oportunidade, e isto é uma inquietude que eu tenho dentro da clínica, que é um fenômeno que se observa muito frequentemente, que pacientes que frequentam cerimônias, dietas ou mesmo tratamentos com plantas mestres, se vislumbra quão árduo e às vezes muito confuso é o caminho de integração entre o que foi vivido nessas situações de cerimônias com as plantas sagradas e os aspectos da própria pessoa ou os relacionamentos significativos que essa pessoa tem, inclusive como vive a cotidianeidade em consonância com essas experiências, enfim, e o mundo circundante da pessoa que faz este tipo de procura, não? Então, muitas vezes as vivências acabam caindo num registro da experiência que é puramente psíquico, sem poder alcançar a constituir ou atravessar esses aspectos psíquicos para constituir os aspectos sagrados fundamentais para os quais essas cerimônias se destinam. Então, com o objetivo de ajudar a promover essa integração, eu fico atento para poder, e esta aula tenta apontar isto, não? De que podamos aprofundar os aspectos integrativos que essas experiências poderiam fornecer, dimensionar os aspectos espirituais diferenciados dos estados psíquicos, presentar e refletir as perspectivas chaves que são inerentes ao trabalho que requerem as plantas sagradas em contextos cerimoniais. É claro que vou me ater a esse contexto das plantas sagradas em contextos cerimoniais, quer dizer, seguindo a tradição, não? A tradição indígena ou mestiça, não importa mais que continua esse tipo de tradição e não contextos que são recreativos, sim? Então, a metodologia que vou usar hoje é uma exposição temática e logo com as questões que cada um de vocês tenha para apresentar, vamos conseguir profundizar a investigar os desdobramentos do que vou apresentar para vocês. Então, eu eh, pensei em tratar os seguintes temas. É claro que estamos circunscritos com o tempo, não? Mas vamos tentar.
Em primeira instância, falar um pouquinho da ontologia das plantas sagradas. No sentido, ontologia me refiro às condições de possibilidade que fazem com que algo possa se manifestar. Por exemplo, as plantas sagradas. Como é que é esse encontro entre uma pessoa ou alguém, inclusive de uma outra cultura, que procura uma ajuda terapêutica em outra cultura, não? Por exemplo, estas plantas sagradas que provêm da floresta amazônica. E a ontologia pessoal. A ontologia pessoal seria as condições de possibilidade que cada pessoa tem para surgir diante dos outros no contexto do mundo que essa pessoa tiver. Logo, depois, eu gostaria de trabalhar um pouquinho a questão hum, dos aspectos sagrados em torno do encontro da pessoa com as plantas sagradas e os aspectos sagrados que cada pessoa poderia ter. Logo, depois, eu quero fazer uma consideração em função do diálogo intercultural. Nós estamos diante de um fenômeno intercultural eh, a partir de este fenômeno em que, sendo ocidentais ou pertencendo a uma cultura ocidental, vamos em procura de uma tradição terapêutica que não pertence originalmente à nossa e que nesse encontro tem algo complexo para poder observarmos. Gostaria também de prestar atenção às condições fundamentais da existência do ser humano, alguns pontos chaves para que possamos fazer essa passagem do registro psíquico para o mundo espiritual. Gostaria de colocar uma consideração também em torno dos sentidos da morte na vida do ser humano, sendo que estas experiências nos levam sempre para um limiar, para uma fronteira entre a vida e a morte, em que a gente vai ter que sempre dar um certo percurso em torno dessa fronteira e alcançar algum tipo de desvelamento, algum tipo de sentido que se desvela na própria experiência, não? E se tivermos tempo, a gente vai também abordar um pouquinho a questão do silêncio versus a excitação, o ataque psiquia, não? O movimento psíquico intenso que se produz em algumas ocasiões com este tipo de medicina. Então vamos lá. Antes, eu gostaria de apresentar um poema que é de Manuel de Barros, que, do meu ponto de vista, ele tem um, um olhar próprio do perspectivismo que em consonância, não, com o perspectivismo indígena, e que ele diz assim: desde sempre parece que ele fora proposto a pássaro, mas não tinha preparatórios de uma árvore para merecer no seu corpo ternuras de gorjeios, perdão. Ninguém de nós, na verdade, tinha força de fonte. Ninguém era início de nada. A gente pintava nas pedras a voz. E o que dava santidade às nossas palavras era a canção do ver. Trabalho nobre, aliás, mas sem explicação. Tal como costurar sem agulha e sem pano. Na verdade, os passarinhos que brotavam primavera nas palavras. Então aí temos uma um bom ponto de partida do que seria a ontologia que precisamos abordar. Em princípio, a questão fundamental que nos traz eh, a- o trabalho com as plantas sagradas desta tradição amazônica é a questão da sabedoria, um acesso a um saber que se manifesta
na própria experiência, dentro da experiência que as plantas propiciam, não? E isso é bem interessante porque se dá a partir de um contato intenso com a materialidade do corpo. Não? O corpo, para a perspectiva indígena, não está dissociado do espírito que o habita. Não? Então, mas essa materialidade do corpo requer todo um tratamento, inclusive uma disciplina, um tratamento específico, que vai propiciar esse contato com um sentido que não vem da individualidade, né? Mas que está como numa certa memória compartilhada. Então, esse acesso a esses sentidos acontecem como uma manifestação ou como um desvelamento diante da experiência que a gente vai tendo, não? Seja com visões em algumas plantas, seja com sonhos em outras plantas. A questão da sensorialidade ocupa um terreno fundamental no trabalho com essas plantas e temos aí, nessa materialidade, nesse contato corporal, eh, esta relação eh, unívoca, eu diria, com os sonhos e com as visões. Quer dizer, cada sonho guarda uma certa materialidade, uma certa relação material com a corporeidade, assim como as visões. Quando as visões, em certos momentos de certas plantas que têm um componente alucinógeno muito mais forte, eh, quando essas visões são muito intensas, eh, eh, no paciente ocidental isso é vivido como com muita ansiedade, digamos assim, não? Com certa angústia, porque não está acostumado a esse tipo de situações. Eh, e nesses casos, as visões dos ocidentais, quando são intensas, eh, corre o risco a pessoa de perder a relação com o próprio corpo. Quando isso é estabilizado na própria experiência, eh, as visões compõem um ritmo junto com o sentido que elas têm. Então a experiência vai se compondo com os sentidos que elas próprias manifestam. Portanto, essa tem aqui uma primeira questão naquilo que chamaríamos a ontologia das plantas sagradas, que seria não é tanto como a visão que tem o ocidental de sonhar, eu sonho, não? Ou eu tenho, ou, enfim, minha psique ou minha mente que colocam imagens, enfim, uma certa composição. Aqui seria o contrário. Seria que as plantas nos sonham, é dizer, a pessoa é sonhada pela planta. Então teríamos aqui esta perspectiva que está um pouquinho, está bem retratada no poema que acabo de ler, do Manuel de Barros, não? Quando ele inverte esta situação de quem sonha por ser sonhado pelo outro. Então, as plantas têm um estatuto de ser como se fosse realmente um outro. E aqui tem uma outra questão dentro do que estamos chamando de ontologia das plantas sagradas, que é que na perspectiva indígena, tudo está permeado pelo espírito da floresta e tudo é gente. Tudo tem forma de gente. A planta, os animais, os seres humanos, enfim. Então, na perspectiva indígena, a cultura é universal. Todo ser é gente e se vê como gente. O que varia é o corpo de cada espécie e o real depende de quem esteja olhando. Se é uma pessoa, se é um animal, se é uma planta, etc.
Para Ocidente, ou o mundo do branco, o corpo doente é universal. Então, as bactérias e os órgãos são iguais para todos. Na perspectiva indígena, o corpo que adoece não é universal, é particular. Então, o xamã trata uma relação específica entre aquele corpo e o espírito da floresta, que se manifesta de forma específica para cada pessoa. Então, aqui temos um chamado de atenção na perspectiva intercultural, que a integração de ambos sistemas de medicina vai acontecer quando o sistema médico ocidental ou do branco possa aceitar que o seu universal biológico é, na verdade, mais uma perspectiva particular entre muitas. Então, para a cultura ocidental, o universal é a biologia e a cultura é o particular. É o contrário na perspectiva indígena. A cultura é universal na perspectiva indígena. Tudo se vê como gente. Tudo é gente. E o particular é o corpo, é o que está na vida. Voltando para as plantas mestres, quando a gente, o ocidental, Quando se deixa ser sonhado pelo espírito da planta, aí aparece ou se apresenta o Ícaro, que são esses cantos ensinados pelo próprio espírito da planta, que vai ensinando a poder alcançar um certo sentido fundamental da existência e da vida, não? Seja para o ser humano, para o planeta, para uma comunidade, etc., não? Para uma família. Então, a planta, no encontro com outro, é dizer, com um ser humano ou com outro, pode ser outro ser, não apenas sonha, mas também canta. Isto também faz parte dessa ontologia. Outro aspecto da ontologia das plantas sagradas é que o espírito está preservado nos sonhos e nas visões. Então, as comunidades, inclusive mestiças, não, da floresta, ou inclusive indígenas, que se afastam dessa perspectiva, elas podem ser recuperadas rapidamente através das plantas. Isto é um fenômeno que acontece, não? As populações indígenas ou pessoas que pertencem a esta tradição indígena, quando elas tomam plantas, elas rapidamente reconhecem e entram dentro, recuperam esta perspectiva, das quais, às vezes, por este avanço do mundo do branco dentro das comunidades indígenas, as populações vão se afastando deste saber, não? Temos aqui também outra questão que é ligado à ontologia, que é a questão do princípio ativo contido em cada planta. Esse princípio ativo, que é o que o ocidental estuda, não? Dentro dessa perspectiva biológica, esse princípio ativo sempre tem um componente de veneno, digamos assim, e que diferentes tradições, em diferentes culturas, veem naquilo um certo potencial de uso. Então, por exemplo, nas tradições indianas da Índia, no xamanismo dessas regiões, da Índia e do Tibete, enfim, o veneno é visto como a necessidade de incorporar isso através de uma planta para extrair o mal. No, na perspectiva indígena da Amazônia, isto é um pouco diferente, porque o princípio ativo, ou
a qualidade específica que tem uma planta propicia uma certa relação entre o corpo do paciente e o espírito da floresta. Tem a missão de restituir, através de uma qualidade específica, essa relação entre o próprio corpo e o espírito da floresta. É, é uma visão muito singular desta tradição. E a outra questão que requer esta ontologia é que para quem vem de fora, quer dizer, para nós que procuramos como seres ocidentais, que procuramos esse tipo de medicina, exige sempre um exercício de desconstrução do ponto de vista ocidental. Se a gente não faz essa desconstrução, a gente não consegue penetrar as questões verdadeiramente espirituais que estão ali colocadas na própria experiência e fica mais aprisionado em experiências de ordem psicológica. Então, isto são certas questões que devemos levar em conta, em princípio, em torno desta primeira questão da materialidade. Tem outra questão importante que também é fundamental, que é que estas medicinas têm um efeito muito singular para eh, a pessoa que provém do mundo ocidental. No mundo ocidental temos uma exacerbação da abstração e do uso mental para poder compreender e para compreender a vida. E esta exacerbação do potencial intelectual e do potencial mental faz com que a gente tenha um certo viés no modo em como a gente percebe a vida, como se percebe a si mesmo, como percebe as relações. E o que acontece? Aquilo que a gente vivencia como faltante dentro de si mesmo, ou como aquilo que está à espera, no mundo ocidental tentamos cobrir o que não está com compreensões de cunho intelectual. E dessa maneira nos sentimos mais inteiros, quando na verdade não estamos ou não somos tão inteiros. E muito do trabalho terapêutico no mundo ocidental tem a ver com isso, com poder regular, não? Perceber melhor o que está fazendo ruído, está impedindo um verdadeiro contato com essas regiões que ainda não estão constituídas na própria pessoa. Este, esta exacerbação que tem no mundo ocidental no uso da mente e da intelectualidade não está presente no mundo indígena, na perspectiva indígena. Pelo contrário, é bastante repudiado do ponto de vista indígena. Eh, Porque é justamente um grande impedimento para um convívio verdadeiro entre as pessoas e a constituição de um sentido pleno comunitário. Então, o que observamos é que no mundo indígena se respeita a precariedade que cada pessoa tem. Tem um outro respeito e se convive melhor com aquelas regiões não constituídas de cada pessoa e de cada ser. Então, as plantas sagradas que provêm deste universo eh, propiciam uma destruição, digamos assim, uma desconstrução de toda essa bagagem intelectual e mental
para que o verdadeiro possa se manifestar. Se tem muito entupimento de uma compreensão intelectual, isso vai contra a vida, digamos assim, ou a organização da vida, que, que então estas plantas, para poder restituir essa relação entre o espírito da floresta e do corpo, precisa produzir uma transformação nesse sentido para o ser humano ocidental e que vai nessa tessitura, que é no contato da pessoa com sua própria precariedade. Sem a precariedade, não tem como constituir a humildade, que seria como o primeiro degrau da espiritualidade, sem a qual as outras qualidades espirituais não podem ser conquistadas. Então, esta é uma primeira questão para também, não? Para que a gente possa observar. Se ao atravessarmos uma experiência com as plantas sagradas, o eu fica fortalecido, é, é provável que a experiência tenha sido mais alucinada do que ter atravessado e conquistado essa precariedade que permite alcançar a humildade. Então, a experiência inteira, uma experiência que atravessa e que atravessa todo o que propõe, não? Uma cerimônia ou uma dieta, enfim, um tratamento, deixa a pessoa sempre mais humilde. O tipo de cura que propiciam as plantas ao longo do tempo é deixar a pessoa mais humilde. Quando isso não acontece, tem um jogo que o ser humano ocidental está colocando aí em termos de defesa ou de ir em contra do que estas plantas, na sua originalidade, propiciam. Muito bem, essas são as primeiras considerações que eu queria trazer para que tenhamos em conta este marco, ¿no? De cómo ir observando tanto na clínica quanto nas próprias experiências, de cómo ir atravesando o qué ferramentas podemos ir buscando o encontrando nesta chamada de atenção quando a gente vê as plantas sagradas sob uma perspectiva da ontologia própria delas. Bem, claro também que isto tem uma complexidade que estamos falando de um encontro, não? Do encontro do espírito da planta, do espírito da floresta e do corpo do paciente ou de nós mesmos quando temos a oportunidade de estar numa cerimônia, de procurar um tratamento, enfim. Qual é essa complexidade? Que, claro, tem a ontologia das plantas e de toda esta tradição e tem a nossa própria ontologia. O que eh, isto propicia algo que nós chamamos diálogo intercultural dentro desta perspectiva das plantas sagradas. Tem várias, tem vários modos de pensar o diálogo intercultural. E aqui eu queria trazer algumas considerações para eh, que a gente consiga levar a sério que é um diálogo intercultural. O diálogo intercultural é algo bastante pesquisado na filosofia intercultural e tem diferentes posições. Na América Latina já tem várias décadas em que isto se pesquisa, é pesquisado e eh, gostaria de comentar aqui certos elementos do que é um diálogo intercultural para que a gente também consiga aprofundar.
O diálogo intercultural é um fenômeno relacional e contextual diante da diversidade e que fundamentalmente está marcada este encontro, está marcado este encontro com algo que é diverso. Diverso neste caso seria nosso encontro com este fenômeno das plantas sagradas que não pertencem à nossa tradição ocidental e que está marcado pelo convívio, não? O convívio com essa outra cultura, com essa cultura que vem através das plantas, ou essas configurações culturais que podem vir através do xamã, ou dessas, ou dessas, es- dessas pessoas ligadas a essas tramas culturais, os espaços compartilhados, os horizontes de possibilidades, as desigualdades que estão presentes, que também fazem parte, como cada pessoa ou nesse encontro, cada pessoa apresenta em sua história, não? Como é isso que constitui o chão para que o diálogo possa acontecer, não? Esse convívio é o que permite que a gente possa relativizar a nossa própria cultura, a do branco, que se pretende hegemônica, não? E que de fato é. E que então, se a gente não faz este exercício, sempre, a gente sempre acaba eh, impondo uma leitura, inclusive quando é nós conosco mesmo, impondo uma certa leitura que é de cunho cultural do mundo do branco. Temos também uma outra questão que em torno do reconhecimento ético-político, digamos, e que tem a ver com esta responsabilidade que temos quando abordamos as plantas sagradas de tradição indígena amazônica, que é, a essa altura, o reconhecimento que leva a uma reparação histórica. A necessidade de fazer uma reparação histórica e que tem a ver eh, com que o mundo do branco tem violentado física, cultural e epistemologicamente e moralmente todas essas formas desses saberes, não? De todas estas culturas amazônicas. Então, restituir um diálogo intercultural eh, el respeto por esses saberes que foram silenciados e apagados, é um dever, digamos assim, é um ponto de partida, não? Para poder acessar o verdadeiro sofrimento da gente e o sofrimento desses outros, não? Dessas culturas. Outro ponto é, é que no intercâmbio entre nós e as plantas, nós e essas outras culturas amazônicas, devemos partir da base que precisamos ter uma pluralidade de pensamento, inclusive de simbolização. Né? Então, nunca vamos compreender o que estamos vivendo a partir de uma única maneira de compreensão ou de entendimento. Sim? Eh, Sempre precisamos em múltiplos horizontes que permitan acessar sentidos y colocá-los em diálogos. Sim? O sofrimento faz com que a gente privilegie o próprio ponto de vista. E aqui temos então uma outra tarefa.
não? Sem o qual o acesso ao mundo espiritual fica prejudicado. Eh, e aqui aparece outra questão que é interessante, que é quando a gente compartilha as experiências com o xamã ou com as pessoas que pertencem a essas outras culturas, aí o que vem é que aparecem em múltiplas vozes, múltiplas compreensões e outras memórias, não? Que permitem, eh, eu diria assim, uma emancipação desse saber originário. Então aqui necessitaríamos combater três preconceitos do pensamento hegemônico que está embutido na forma em como pensamos, sobretudo no pensamento científico, ¿no? Que fomos treinados sob essa perspectiva. Esses três preconceitos é o pensar analítico, pensar por partes, operando por identificação e que não tolera múltiplas vozes, ¿no? Em, o princípio do pensar conceitual que reduz a pluralidade à unidade para capturá-la e manejá-la, dominá-la, sempre a necessidade de universalizar o que se estuda, e a preponderância do pensar escrito por acima da palavra falada. Esses são os três princípios que nós precisamos combater para poder fazer um verdadeiro diálogo intercultural. Quando a gente consegue se reposicionar para fazer um diálogo intercultural, eh, reconhece que as plantas medicinais, estas plantas sagradas, estas pessoas ou os grupos vulnerabilizados ou vulneráveis, eles são os privilegiados da ética e da política. Então, as plantas mestres, embora se fale cada vez mais delas e sejam relativamente acessíveis à humanidade, elas se encontram ainda em posição de vulnerabilidade. Muito bem. Dito isto, eh, vamos a abordar agora que condições fundamentais tem a existência do ser humano que deveríamos prestar atenção para atravessar a experiência do ponto de vista psicológico para poder entrar em contato com algo espiritual. Estas questões são, ao mesmo tempo, ontológicas, éticas, e que, quando são observadas, abrem a possibilidade de acessar a experiência para um lado que se apresenta sempre transcendente, quer dizer, para mais, para além de si mesmo, não? Uma primeira questão que devemos levar em conta é que tem no ser humano, e isto é o que as plantas nos trazem, e que está em toda a tradição cultural, é que na vida de cada pessoa, na vida de, de qualquer pessoa, pelo fato de atravessar eh, o que significa estar vivo, tem daí um saber que é inerente a essa pessoa. O mesmo é com as plantas. Cada planta tem um saber particular, não? Então, cada outro tem um saber que é inerente a esse outro. E isto não é privativo do ser humano. É privativo de qualquer
manifestação no universo. Isso se contrapõe ao saber científico, não? Que se propõe como um saber que está por acima desse saber inerente à vida. Bem, para que esse saber se manifeste, para que esse saber, para que a gente consiga entrar em contato com esse saber do outro, é necessário receber outro. Não? Isto acontece na clínica e isto acontece na relação com as plantas. Então, por isso que se tem tantos cuidados nas cerimônias, nas dietas, fazem parte desse encontro em que a planta vai receber de alguma maneira o paciente. E nesse receber, um saber vai ser mostrado, não? Vai ser manifestado nesse encontro, sim? Pode ser em sonhos, visões, etc. Outra questão fundamental é que, eh, como vimos de alguma maneira, eh, o fundamental é que este tipo de saber se dá a partir de uma experiência que inclui o corpo, não? Uma experiência que eh, diz respeito a um acontecimento e que deixa a pessoa, se atravessa a experiência, posicionada de uma maneira diferente a antes de ter a experiência. Então, a pessoa sai diferente de como ela estava antes da experiência de cura. Eh, Tem outras questões que também merecem ser consideradas, que é a questão do lugar, de eh, como a pessoa vai constituindo uma relação com essa planta e em que medida essa relação, e claro, quando se dá dentro de um contexto de dieta, as pessoas têm toda uma temporalidade para que isso aconteça, conjuntamente com um processo de depuração do próprio corpo, ao mesmo tempo vai abrindo um lugar na interioridade e também um lugar para a relação, para que essa relação aconteça, não? E, ao mesmo tempo, eh, algo fundamental é que essa relação precisa de um tempo específico, uma espera para que essa relação possa se dar. Então, isso exige das pessoas um gesto que é de poder esperar que essa relação se dê, que esse sonho apareça, que essa visão se mostre, não? Então, o tempo aí tem um valor de gesto para a gente que se a gente não conseguir dar esse tempo de espera, o fundamental não aparece, não? Eh, Cada vez, este é um fenômeno também do ser humano, cada vez que a gente tem um encontro verdadeiro com o outro, aparece uma ação, um gesto. Qual o gesto que aparece no encontro com as plantas? Uma ação, que é a visão, que é o sonho, que é o acesso a esse sentido. Então, dessa maneira, a planta nos sonha, mm, no sentido de restituir o sentido originário, mas que é vivido como resultado de um encontro, sim? Quando termina a experiência, quando termina uma dieta, a gente leva esse encontro, essa presença da planta que dietou dentro de si mesmo, ¿no? Como un compañero, como algo que habita dentro de sí
e que a gente cuida ou tenta cuidar no tempo dentro de si. Inclusive tem certas regras ou certas indicações de como cuidar esse, esse encontro que se produziu eh, no tempo, no tempo após na dieta ou após a cerimônia. Isto é muito importante porque como a gente subvalúa, ¿no? No dá uma devida importância a esse tipo de ação eh, de, do que é produzido na visão, do que é produzido eh, nos sonhos, como encontro com esse outro. No mundo ocidental isso não é valorizado. O perigo é que depois da cerimônia, na volta ao mundo cotidiano ocidental, em que tudo isso, esse universo está destituído, não? O outro está destituído, o ser do outro está destituído, a presença do outro está destituída, os objetos estão destituídos. A gente volta a objetificar tudo, volta para um mundo de objetificação de si mesmo, e isso faz com que a gente perca o encontro que teve nessa cerimônia ou na dieta ou no processo terapêutico, não? Esse é um perigo de que a gente não seja capaz de manter essa perspectiva ao longo do tempo. Então, requer para os ocidentais não um cultivo para que essa perspectiva se constitua e que a gente lembre, não? E possa ir transformando o próprio olhar nesse olhar do outro que é o espírito da floresta. Então temos esta questão de que no mundo contemporâneo cada vez mais temos este esquecimento da condição humana e isso faz com que permanentemente estejamos sujeitos a tornar-nos objetos e sermos tratados uns com outros como se fôssemos objetos, não? Objetificados ou coisificados. Outra questão fundamental que devemos levar em conta dentro desta perspectiva existencial, digamos assim, não? É a questão da solidão. É, claro que é muito importante porque o trabalho eh, este trabalho com as plantas sagradas dentro da perspectiva indígena amazônica nos confronta muito com a possibilidade de que a pessoa tenha constituído a solidão como parte de si mesmo, como dimensão de si mesmo e como dimensão fundamental de si mesmo. Na nossa cultura, não é não é garantido que a pessoa tenha constituído a solidão. A solidão é que eu posso estar sem outro, sem a presença do outro, porque essa presença está dentro de mim. Então, eu não preciso estar permanentemente com o outro presente. Eu preciso da presença do outro, mas também preciso que o outro se ausentue por um tempo, não? A presença excessiva do outro também produz sofrimento. Mas temos também um fenômeno que é de muito sofrimento, quando não é possível constituir a solidão, que é não encontrar um outro, que é um fenômeno comum no mundo contemporâneo. Então sobrevém a dor de não ter encontro com ninguém. E isso retira a experiência de rosto dos outros. E isto é de grande sofrimento, não é? De solitude, digamos assim, e que impede a constituição da solidão. Nas experiências com as plantas sagradas, somos confrontados com a solidão, porque eh, nada do que se apresenta no mundo espiritual pode ser acessível a não ser a partir do próprio gesto. Então tem
o confronto com um certo desamparo. Ninguém vai poder fazer esse gesto a não ser a gente mesma, não? Eh, então, esta questão da liberdade, digamos, também, não? Eh, somos confrontados com a solidão, mesmo nas dietas, em que a gente é, é colocada numa situação eh, de ficar sozinhos em contato com esses outros que são a floresta, não? Os seres da floresta, mas que é uma solidão de outros seres humanos. Eh, então, para que possamos atravessar o mundo psíquico, precisamos constituir a solidão como elemento fundamental do si mesmo. Essa solidão é chamada, dentro da perspectiva de Winnicott, como solidão essencial. Seria no centro do ser tem um núcleo que é fundamental, que é um núcleo de mistério, e aí a pessoa está permanentemente não comunicada. É silêncio puro, mistério puro. E nesse mistério reverberamos com todo o universo, com toda a manifestação, com todo ser do universo, ¿no? Que cada ser leva dentro de si este núcleo essencial de solidão essencial, ¿no? En- si no temos constituído esa solidão essencial, é difícil ter dentro de si um lugar para repousar ou para descansar. Então, diante de certas plantas que propiciam estados de muita atividade psíquica, em princípio, se a solidão não estiver constituída, claro que muita atividade psíquica, não, muita atividade alucinatória pode propiciar episódios de disgregação ou de muita ansiedade. Esta é uma questão para levarmos em conta. Eh, porque esse tipo de solidão só pode ser alcançada em referência com um outro ser humano. Na perspectiva indígena, temos a questão comunitária forte, não? Que essa comunidade não é apenas de seres humanos, mas estendida aos outros seres. Mas tudo isso leva a que a solidão possa ser constituída, esse núcleo possa ser constituído eh, de outra maneira que o ocidental, não? Outra questão fundamental que precisamos levar em conta são os diferentes sentidos de realidade que o ser humano tem. E aqui o Winnicott teve uma contribuição para fazer. Ele fala que tem vários sentidos de realidade e todas são legítimas. Um certo sentido de realidade é o subjetivo, não? Subjetivo significa que é apenas como eu vivo uma certa experiência. E isso subjetivo é que, diante do que eu preciso, quando as condições estão dadas e o que eu preciso está colocado para mim, quando eu, com meu gesto, vou em direção àquilo que preciso, graças a que alguém ou pessoas ou outros ofertam aquilo, eu posso criar aquilo segundo o que eu preciso. Então, isto é o campo da subjetividade, não? Que, que é criado apenas a partir das próprias necessidades e quando aquilo se realiza, eh,
se produz um certo encantamento, um certo, eh, um pleno sentido de, de realidade e de estar vivo. Sim, isto é o mundo que é quando é plenamente subjetivo. Esse seria o caso de certas alucinações, em que a gente cria a alucinação, cria imagens em função do que está sendo dado ali, e, e se está cuidado, aquela alucinação faz parte do que eu estou precisando. E aquele sentido fica como uma referência de mim mesmo. Outro sentido de realidade, ele diz, é o transicional. Ou melhor, vamos antes ao oposto subjetivo, que seria o objetivo. Seria que aquelas realidades, aqueles objetos que eu reconheço como que não têm nada a ver comigo, que são externos a mim, não? Diante dos quais eu tenho que me adaptar. Bem, entre um e outro temos o tipo de realidade que é transicional e que é o campo da espiritualidade especificamente, em que nesses fenômenos o subjetivo fica entre parênteses e o objetivo também. Então o que vem é outro tipo de experiência, que é o que acontece no desvelamento, nesse encontro que se dá neste tipo de experiencias con las plantas sagradas, en que o sentido y o significado da experiencia se apresenta junto com aquilo que é atravessado ou mostrado no sonho ou na visão. E isso vai acompanhado com a música, com os ícaros e com um certo ritmo que não avassalha a subjetividade. Quando a subjetividade é avassalada por muita atividade psíquica ou por algo que assusta muito a pessoa, aí o xamã tende a acalmar a pessoa para que aquele sentido, que seguramente é que desperta muita ansiedade, possa ser atravessado e o sentido verdadeiro de união com aquilo possa ser constituído na experiência. Eh, Tem outro sentido de realidade que é o compartilhado, não? Que seria podermos estar no mundo externo compartilhando. Significa no mundo externo, mas que o próprio externo está entre parênteses. Não somos exigidos a nos adaptarmos. Por quê? Porque algo do subjetivo também está igualmente preservado. Aí é que a gente consegue compartilhar. Quer dizer, o mundo compartilhado deriva da realidade transicional, não? Bem, tem outras questões aqui eh, que gostaria de trazer também, que é para que prestemos atenção, que uma é a questão do paradoxo. Significa que o ser humano sempre está aberto e nunca está finalizado. Então, sempre está aberto a um tipo de experiência que permita constituir aquilo de si que está à espera de ser constituído, como parte de si mesmo. E isso nunca termina, porque ainda na morte precisa ser, não, uma experiência que vai precisar também uma abertura para ser atravessada como experiência, não? Então, nunca se finaliza. E isso, a experiência, quando é verdadeira, sempre está cheia de paradoxos. É de uma forma, graças a que pode ser de outra. E nesse sentido, a transicionalidade ou essa realidade transicional eh, conserva
ese es paradoxo en el sentido de que se da graças a que algo da subjetividade está sendo preservada, mas sendo colocada entre parênteses, e o mundo objetivo também está sendo colocado entre parênteses. Se o objetivo irrompe, se acaba a experiência e o que é vivido é uma invasão na experiência. E aquilo deriva em ansiedades impensáveis. Se o que vem como mundo subjetivo se impondo demasiado, no pudiendo la experiencia ser colocado entre paréntesis, vem uma experiência alucinatória, igualmente com muita ansiedade impensável, com muito sofrimento. Então aí ficamos aprisionados em aspectos que não permitem o atravessamento da experiência em direção à espiritualidade. Tem uma questão fundamental aqui. Muitas pessoas sempre me perguntam, o que eu vi foi criado por mim ou foi a planta que mostrou? Como é que eu consigo diferenciar? Diferenciamos quando está nesse campo transicional, quer dizer, o subjetivo ficou entre parênteses. E aí a planta conseguiu se apresentar. Esse outro se apresenta como um encontro. Ou o conteúdo do que estamos vivendo na experiência pode se manifestar como encontro. Todo ser humano está chamado a agir. Todo ser não humano também está chamado a um certo agir, não? A um certo a ter que se posicionar diante de um outro. Todo ser existente no universo está chamado a agir, não? Então, o ser humano também. Então, essa situação de que somos chamados a ter uma ação, ter um gesto, é aí que se manifesta a questão da criatividade originária, não? A criação continua através dos nossos gestos e que isso vai definir o estilo de ser da pessoa, os horizontes diante dos quais a gente vai precisar encontrar e atravessar e, em definitiva, alcançar o próprio destino. Muito bem. Eh, eu gostaria agora de abrir eh, esta, esta exposição para as perguntas e a partir daí completamos e aprofundamos segundo o que vocês precisam. Maravilha, Walter. Eu estou tomando aqui o lugar da Carla porque ela teve um problema de instabilidade de sinal e não está Tudo bem. conseguindo reconectar, Ok, tudo tá bem. bom? Então ela Tudo pediu bem. desculpa por isso, Imagina, imagina. mandou um abração para você e, Muito bom. bom, é, excelente exposição. Eu só queria comentar um pouquinho a princípio. Eu sou psicólogo do LIS, né? Assim, não sei se eu me Sim, apresentei. Bernardo. Eu sou psicólogo do LIS, sou psicanalista também. E toda essa exposição vai muito de encontro, assim, é muito ressonante com a pesquisa que a gente tem feito também no nosso núcleo de ensino e pesquisa, com antropologia, com medicina, saúde e tal. Então, assim, isso muitas questões. Eu, tipo assim, podia ficar aqui a noite inteira, mas eu só vou fazer uma pequena. Só queria fazer uma pequena pergunta para abrir para o pessoal depois, que deve ter, imagino, que deve ter outras perguntas. Se não tiver, eu vou colocando aí também, viu? Mas assim, eu fico pensando justamente nessa fronteira entre o psíquico e o espiritual, do ponto de vista da psicologia, né? Será que, bom, você falou de epistemicídio, né? Da gente conseguir fazer o respeito com o diálogo intercultural. A psicologia, com suas teorias ocidentais, né? Com o fato de ter nascido mesmo do paradigma científico, ela está à altura disso, desse diálogo? Ela tem
como eu dizer, ferramentas em suas teorias, em suas construções simbólicas, ela tem. Você acha que ela está à altura desse diálogo ou é uma coisa que ainda está para ser construída, né? Porque a gente sabe que psicologia não se fala sobre o espiritual, não se fala sobre isso, fala sobre mente, né? Mesmo que se chame psicologia, né? Supostamente tem a ver com o espírito. Mas a gente sabe como é que são as teorias, como é que é a formação de um psicólogo, né? Como é que você vê isso, assim? Nós temos pensamento à altura aí? Muito boa a pergunta. Não, em absoluto, não, não. A psicologia é lamentavelmente, cada vez mais ela segue os padrões da medicina biológica, digamos, ¿no? Y también como os princípios epistemológicos, ¿no? De evidencia empírica, en fin, que siguen modelos que tenden a padronizar o sofrimento eh, y que entonces va ficando novamente, ¿no? Numa perspectiva mais materialista ocidental, digamos, ¿no? Eh, claro que temos en contraposición, por ahí menos, eh, desenvolvimentos de uma preocupação dentro do campo da psicologia pela espiritualidade. Então aí se abordan a partir de otras metodologías, en diálogo con la teología, con teologías, con otros sistemas religiosos, en fin, con la fenomenología que permitiría nesses, nesses diálogos levar em consideração outras formas de entender este fenômeno que faz parte, não, da espiritualidade. A espiritualidade, dentro da perspectiva da, da psicologia de cunho mais cognitivo-comportamental, é uma maneira, do meu ponto de ver, reducionista, contrário a qualquer perspectiva realmente espiritual, não? De conhecimento espiritual, inclusive religioso. Então, cada religião tem uma perspectiva que justamente aborda o mistério de uma forma que deixa lugar para aquilo que não é possível de ser explicado, não é possível de ser catalogado, não? Em que a experiência mística ou a experiência religiosa eh, é abordado sob outra perspectiva para compreendê-la, digamos assim. Então, justamente nós temos outra visão. Agora, cada vez mais pelo tipo de em quebras ou de rupturas, inclusive éticas, não? Quer dizer, com as condições de possibilidade que o ser humano tem para surgir, a partir de que o registro comunitário cada vez mais está sendo quebrado como experiência para o ser humano, sobretudo nas cidades, nas grandes cidades, mas ainda também em comunidades, em pequenas cidades, em comunidades inclusive indígenas, esse registro comunitário está sendo quebrado. Isso faz com que o que vivencia o ser humano, do ponto de vista psíquico, não vai ser possível de ser constituído. Então, o sofrimento só pode ser atravessado, segundo esta perspectiva que estamos estudando, não? Eh, a partir de uma perspectiva que traga eh, algo um pouco mais transcendente como experiência. Então, é muito a partir do que chamamos a negatividade. Significa o que não é possível de ser vivido, o que não é possível de ser constituído como parte de si mesmo,
A gente reconhece, observa como é possível de ser integrado como parte de si mesmo, mas nessa tessitura, como aquilo que não aconteceu na vida ou como aquilo que está impedido na própria pessoa. Quando isso é reconhecido, eh, inmediatamente algum gesto de cunho transcendente, sagrado, espiritual ou de busca nesse sentido aparece na pessoa. É um fenômeno clínico, esse. Então, segundo a minha perspectiva, cada vez menos o sofrimento das pessoas responde a um tratamento psicológico. Não. Em geral, no geral, os tratamentos psicológicos não dão certo para as pessoas, para o sofrimento das pessoas. E os pacientes, depois que percorrem várias terapias, se dão conta daquilo. E também tem isto de o avanço da medicalização, não? Cada vez mais sofisticada e que então aponta para uma adaptação a esse mundo tal como está sendo, esse mundo destituído que falamos, não? Do ponto de vista da perspectiva que as plantas sagradas nos oferecem, não? Sim, sim. Podrían ser las plantas sagradas, mas pode ser qualquer sistema religioso, inclusive. Uhum. Sim. Bacana demais. Bom, queria ver com o pessoal quem tem alguma pergunta. Perdão, isso é só uma questão para agregar. Daí a necessidade que tem a psicologia nesse tipo de pesquisas de dialogar com outros saberes que estão um pouquinho mais na frente nesse diálogo intercultural do que a própria psicologia. A psicologia ficou um pouco atrás nessas últimas Sim, décadas. é Tanto é exatamente a assim, sensação que eu tenho. claro, tanto é assim que, por exemplo, diante de fenómenos inclusive políticos que estamos atravessando, em outros momentos a psicologia, a psicanálise fazia uma análise da realidade e aparecia. Atualmente está silenciada porque não tem que responder, não tem que articular. E especialmente com, né, com essa busca que agora as pessoas estão tendo, né, pelo menos tem um indício, um início de uma busca mais com espiritualidade, até com esse boom com as plantas mestras, né, me parece que a psicologia, a psicanálise tá devendo, né, tá, assim, tá defasada demais, né, em articular justamente isso, né. Então, assim, é um problema que me parece um problema isso, inclusive, né, isso a gente está precisando de rever nossos conceitos, né. Exatamente. Pois é. Enfim, deixa eu chamar o pessoal aí. Quem tem pergunta? Alguém? Levantar a mão, alguém? Não sei se tem uma mensagem aqui. Ainda não, né? Eu posso fazer Acho uma que alguém abriu. perguntinha? Isso, Rodolfo. Tudo bem, Rodolfo? Ou Bem-vindo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal do Liz? Walter, tudo bem? como está? Bem, bem. É, eu sou psicólogo, sou psicanalista também, e também tenho um interesse de pesquisa com psicodélicos. E eu queria saber, eu queria pensar o seguinte: tem aquele paradigma, né, que é quanto maior a distância cosmológica, maior tem de ser a integração. Então, quanto maior a distância cosmológica entre você e aquilo que você está acessando, parece que a viagem é mais longa e o retorno é mais longo, que é o que você está dizendo a noite inteira. Estamos de acordo com isso. E a sua exposição traz também a perspectiva notória de que a gente tem um longo caminho a pensar antes de tentar se envolver com esse tipo de medicina. Porque a nossa cosmologia está muito longe, está muito longe. Se a gente for pensar na clínica, na contemporaneidade da clínica, bom, dá para. A diferença cultural, se for puxar os extremos, vai muito mais longe do que o que você trouxe, né?
Ponto. Bom, por outro lado, por exemplo, eu sou um psicanalista, né? Então, o campo de conversa é esse. O lugar onde dá para falar é esse. E a gente ainda está no ponto, como o Bernardo falou, que a gente está em dívida, está em déficit mesmo. A gente ainda está no ponto de tentar conversar sobre o fato de que, por exemplo, quando você vai tomar ayahuasca, você encontra uma alteridade. E isso é um discurso que vai absolutamente na contramão do establishment psicodélico, que é um establishment que diz assim, olha, então o léxico o léxico psicodélico cada vez mais se parece com isso, né? Encontre mais de você, encontre o seu eu verdadeiro. Eu tive até uma experiência curiosa, uma vez que eu fui conversar com uma indígena, a Awa Pai Xananawa. E fui perguntar para ela o que que ela achava, daí ela falou assim para mim: então, cara, acontece que quando a gente toma psicodélicos, a gente encontra o inconsciente. Eu achei muito engraçado. Achei curioso a indígena falar isso pro psicanalista. Eu achei uma... aí eu fiquei muito curioso. Aí a conversa avançou depois. Mas todo o léxico psicodélico vai para o caminho oposto, né? Então, mergulha no seu inconsciente, ache mais de você mesmo, o seu eu profundo. Como que a gente faz? Falando do debate psicanalítico, ou falando desse campo de batalha psicanalítico, ou falando da interface com a clínica, para fazer da mão uma coisa que está tão profundamente distante. Muito bom. Ah, Obrigado pela pergunta, Rodolfo. Eh, sim, não, digamos, eh, o intuito desta aula era dar subsídios de como pensar eh, esse encontro, ¿no? E o que requer de alguma maneira. Mas a gente, paradoxalmente, a gente confia na antropofagia, digamos assim. Quer dizer, cada pessoa tem um saber inerente. Cada, cada, cada ser eh, na floresta tem um saber que é inerente e é singular. E é uma contribuição. Então, por isso é um encontro como de manifestações, não? Então, para os ocidentais, temos a gente vive esse encontro como se fosse buscar algo a ser revelado, a ser mostrado, ¿no? Mas na verdade se trata de um encontro. Encontro em que esse outro nos sonha, não? Nos vê, nos traz algo, mas que a gente precisa fazer um gesto para chegar nesse encontro. Então, o modo em como cada pessoa estabelece esse caminho é singular. E por isso trouxe esta questão de qual o papel do xamã dentro da perspectiva indígena, que é favorecer esse encontro entre o espírito da floresta, digamos, e da planta, com o corpo do paciente. Uma vez que ele estabeleceu isso, que ele estabelece em forma material, com, no geral, soprando com um tabaco, com um perfume, enfim, e com um ícaro, uma vez que ele consegue estabelecer isso e que ele enxerga, ¿no? Que tem a manifestação de que esse encontro já se produziu, no de que esse espírito da planta e da floresta estão em contato com o corpo do paciente, aí ele se retira. Por isso esta questão da solidão. A partir dali é você com esse encontro. Esta é uma ética do xamanismo amazônico, não? Ou esse é o trabalho que o xamã tem. Logo ele se retira. É você sozinho, tem que se virar aí. Isso tem um aspecto trágico. ¿Por qué? Porque tem casos
Vocês sabem que na perspectiva indígena a morte tem outro valor que a gente dá, ou a vida também, não? Tem outro valor. A morte faz parte da vida, então, que uma planta agarre você e não solte você até morrer, porque essa seria a cura, isto é possível, digamos. Se o xamã consegue fazer essa ligação, ele fica tranquilo. E, inclusive, nessas comunidades, é respeitado que uma pessoa possa morrer por isso. Jurídicamente, digamos, do ponto de vista do blanco, está contemplado, é respeitado. Então, isto também é interessante, viu? Nesse, nesse caminho, digamos assim. Claro, é outra perspectiva. E como a gente vai se apropriar? Sim, a gente pode ter em consideração certas questões que eu trouxe, algumas, para podermos, no caso, se estivermos numa experiência de poder atravessar, ¿no? Nos ayudar a poder atravessar algo que estejamos vivendo, confiar um pouquinho mais e alcançar algo mais transcendente e não ficar aprisionados em algo apenas de caráter psíquico, ¿no? Mas é apenas uma consideração, digamos. No fundo, como é que se dá esse encontro? É a partir do convívio. Do convívio. Você precisa conviver com esse, um pouquinho com essa tradição, com com essas plantas. Uma vez que está estabelecido o encontro, profundizar esse relacionamento. A única maneira em que se dá o diálogo intercultural é através do convívio. Claro, isso é que permite que os saberes não, eh, não lógicos da cultura ocidental se coloquem por acima. Não, no convívio a gente relativiza o saber ocidental e se deixa atravessar pelo saber do outro. Por isso eu digo, confiamos na antropofagia. Se o ser humano precisa ser devorado, e bom, talvez seja melhor. Comigo aconteceu, com a experiência que eu tenho com as populações indígenas, e que isso continua acontecendo de outra maneira, mas que permite que a gente fique nua, digamos, diante daquilo que não está constituído e que não tem como responder para tudo. Não tem como responder. Tem que ficar esperando, ou em silêncio. É isso. Recebido. Eu queria só um comentário disso que é Rodolfo, né? Foi Rodolfo o rapaz que comentou, né? Foi. Ô, Rodolfo, é, a gente aqui. Bom, primeiro dizer que essa frase dessa indígena que você falou, que ela chega ao inconsciente, é sensacional. Eu acho sensacional isso, né? Com essa experiência com a ayahuasca, chega ao inconsciente, né? Porque me Não, não, parece não, que não, isso. não, não, não. Oi? O- os indígenas falam para o ocidental o que o ocidental quer escutar. Sim, mas eu acho que Porque pode, mas isso pode precisam ser, se mas livrar do ocidental, não? não, a questão é que a gente pode ler isso invertido, de forma até invertida, no seguinte sentido, que talvez a gente possa pensar a ideia de inconsciente como não antropocêntrica, né? Como outra coisa, e não essa coisa que é mental, que é subjetiva nesse sentido, entende? De uma expansão dessa ideia de inconsciente nesse sentido, né? Isso poderia ser uma forma da própria psicanálise, talvez, querer incorporar um pouco mais da ideia de espiritualidade, né? E, inclusive, é uma aposta que a gente tem feito aqui no grupo de pesquisa que a gente tem no LIS, de uma psicanálise justamente não antropocêntrica, né? Que a gente descobriu no pensamento do M.D. Magno, brasileiro, né? Não sei se você já ouviu dizer, e alguém que realmente, inclusive, trabalha muito com essa ideia da antropofagia, que ele inclusive fala de heterofagia, né? Para além do antropos,
né? Então, é uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo justamente para que a gente possa fazer essa aliança, assim, que não seja uma coisa epistemicida, que a própria teoria possa fazer uma incorporação, né? Ser permeada pelo pensamento vegetalista, né? Pelo xamanismo, como de uma forma geral, assim. Então, a gente está desenvolvendo também essa pesquisa, esse trabalho, sabe? Então, acho que isso é uma tentativa também de lidar com essa questão que é problemática mesmo, que é a psicologia ficar para trás assim, realmente é muito sério, porque senão a gente vai começar a enquadrar tudo nos nossos pressupostos, né? Assim, ah, não, porque isso aqui, o seu inconsciente, é não sei o que, a sua fantasia e tal, né? Então, eu só queria fazer esse comentário porque a gente está aqui também fazendo esse tipo de pesquisa, assim, e tentando abordar essa questão. Legal, sim. Mas tem Você uma. me... Não, não, é que antes, porque o Rodolfo falou em alucinógenos. Claro, alucinógenos também é uma perspectiva ocidental, não? Claro, não tem esta, dentro da perspectiva indígena, inclusive mestiça, não tem essa visão do, das plantas como alucinógenas. Claro, porque na concepção ocidental de alucinógeno seria uma substância sem ser. E na perspectiva indígena não tem substância. Inclusive no mundo antigo também era assim, não? Na tradição ocidental, no mundo grego, enfim. Eh, ou antes do Renascimento, cada substância conleva un ser, ¿no? Que está aí tentando se manifestar e tentando também trazer algo, não? Ou propiciar um encontro, uma experiência. Sim. O termo alucinógeno é pouco feliz, a não ser quando se trabalha com alucinógenos para, enfim, dentro de uma perspectiva de cura ocidental, de tratamento médico, psíquico também, administrando psicotrópicos para certos transtornos. Eh, Essa, sim, também é uma questão, não, de como usamos, ou em que contextos usamos o termo alucinógenos. Claro, dentro da perspectiva das plantas sagradas seria um pouco inadequado, não? Com certeza. Hum. Bom, a gente tem uma pergunta aqui da Lorena. Aí depois eu vou passar para Milena e depois a Niágara, não sei. E a gente vai Ok, precisar de fechar, porque precisa de ok. fechar o tempo, né? Tá bom. Bom, a primeira pergunta é da Lorena, que ela falou que gostaria de saber mais sobre os Ícaros. Olha, tem vários estudos, ¿no? de Ícaros. Básicamente esta questão de cada, cada planta, sobre todo en experiencias de dietas, quer dizer, onde a gente está tomando essa planta durante um tempo. Então, tem toda uma preparação como para que tenha uma depuração do organismo, uma purificação, e então ali ó, na planta vai se manifestando a través de sonhos, fundamentalmente. Em algum momento, a pessoa recebe, digamos assim, uma música e uma letra, digamos assim, que, como se fosse transmitida pelo espírito da planta. É vivido dessa maneira. Então, esse ícaro não é que é produzido pela pessoa, sino que a planta vai trazendo uma música e uma letra para essa música, uma poesia para essa música. Então, este é um fenômeno que acontece e quando esse ícaro vai ser usado por essa pessoa para poder sanar ou curar algum tipo eh, de vicissitude, não? Que alguém necessita em relação a esses sentidos que foram cultivados durante a dieta, no, no encontro com essa planta sagrada. Eh,
É isso, digamos, esse é o fenômeno do Ícaro, que não tem nada a ver com a mitologia grega, não? Tem o mesmo fenômeno linguístico, mas designa algo completamente diferente. A música e letra, digamos assim, um conteúdo poético de alguma verdade dessa restituição da, da relação originária da gente com o espírito da floresta, ou poderíamos dizer o espírito do mundo, sim? Porque também é comum com outras plantas que não são da floresta. Eh, y que nesse limiar, ¿no? Entre a vida e a morte, entre o mundo e a borda deste mundo, de viver neste mundo e para além, nessa fronteira é que o Ícaro aparece. Então a pessoa, uma vez que acontece por primeira vez, a gente já como que começa a sintonizar esse, esse momento, essa fronteira, esse lugar de frontera em que a planta pode cantar, no encontro. Bacana. Milena, agora vou passar a palavra para ela. Oi, boa noite. Meu nome é Milena, sou psicóloga transpessoal, falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Certo? E gostaria, assim, eu fiquei pensando, né, porque eu trabalho há mais de 20 anos com a psicoterapia transpessoal e nós trabalhamos com alteração de consciência, né? Eu trabalho muito com as psicoterapias regressivas, com técnicas, meditativas, visualizações, enfim. E aí, quando a gente pensa nesse senso de realidade, né, o que que é real, o que que não é real, a realidade subjetiva, né, ou a realidade objetiva, é algo que a gente pode questionar, assim, porque fiquei pensando numa experiência, por exemplo, de unidade, em que a pessoa, ela se sente, né, ela é a planta, ela é o céu, ela é o ar, não existe eu, o outro, não existe mais ego, né, é transegóico. Então, dentro das medicinas, eu fico pensando das plantas, do quanto elas promovem esses estados, a partir, claro, daí de uma perspectiva mais fisiológica, daí a partir do consumo, né, e não como algo psicologicamente induzido, assim como uma técnica, um método, né, que se usa. Mas como pensar a solidão se eu sou a planta? Se a planta sou eu. Não existe, para mim não existe essa solidão, Não, entende? Me entendo. deu um conflito, assim, porque a gente trabalha, eu já vivenciei muitos estados desse tipo e com os pacientes conduzo muitos, né? Então, assim, essa solidão, quando falasse em solidão, isso ficou, assim, reverberando, assim, fiquei tentando entender, eu queria que tu falasse um pouquinho mais, por favor. Muito boa essa pergunta, Milena. Obrigado. Sim, por isso falamos da questão do paradoxo. Todo no ser humano se dá através, o que é fundamental na existência se dá através do paradoxo. Na solidão essencial está essa união com o todo, nesse mistério que jace dentro de si. Poderíamos dizer é uma região de si mesmo, um local, digamos, dentro de si, em que quando isso se constitui, aí a gente consegue estar em união com todo. É um paradoxo. Por isso é tão fundamental e é silêncio puro, mistério puro. E aí a gente repousa, tudo é benéfico, nada, não existe o mal aí, ou algo que venha a colocar em risco a pessoa. Não. Ao contrário, é um sentimento de união total. Esse é o grande paradoxo da solidão essencial. Claro, mas que para chegar aí, a pessoa precisa ter constituído algum grau de solidão para aguentar atravessar o abismo que tem entre esse ego externo, digamos assim, e e esse centro de si mesmo. Tem um abismo entre o eu externo e essa solidão essencial. E toda pessoa é convidada a atravessar. E isso demora toda a existência da gente. Sempre está diante desse abismo. Por momentos chegamos a ir, lembramos, não, estamos unidos, estamos. No estamos unidos.
Mas por momentos voltamos a cair no abismo. Por quê? Porque ainda precisamos, em outras regiões do ser, fazer o mesmo percurso. Sim? Isso o ser humano nunca termina. Quanto mais, porque até tenho esse paradoxo na existência, muitas vezes esse sentimento de unidade se dá pelo avesso. Não, não. A pessoa tem alguma experiência mística, como esta de união com todo, com o universo, e depois, quando volta, pode chegar a que, por estar tão em contato com o sagrado, o que vivencia em termos psíquicos, digamos, é o contrário. É, por exemplo, deixar de acreditar em Deus, como aconteceu com a Madre Teresa de Calcutá. No último tempo, ela não acreditava mais em Deus, diante do que ela já tinha vivido e vivenciado da miséria humana, não? Tendo ela tido muitas experiências místicas, não? E aí o padre confessor dela falou: agora que você está perto dele. E aí ela continuava com suas práticas, tudo, mas a vivência interna do mundo interno, não subjetivo, do mundo interno era desse profundo contato com a condição humana e da ruptura, não? Podendo atravessar esse abismo penoso que tem, não? No mundo em que vivemos, nesse estado em que vivemos. Sim, muito boa pergunta. Sim, por isso a questão do paradoxo. Sim, toda experiência verdadeira nos traz um paradoxo que precisamos habitar e respeitar como tal. Sim, como paradoxo, não é para ser resolvido. Muito bom. Isso, inclusive, está no Tao Te Ching, o número 78. Ele fala lá, as palavras verdadeiras sempre parecem paradoxais, né? E o Mas, mestre Eckhart falava, né? sim, Peço a sim, Deus que me livre de Deus. exatamente, sim. Assim, né? Oh, Bom, e aí, só um parênteses sobre isso também, como é que também, nesse sentido, a poesia, né, e a arte em geral conseguem sustentar o paradoxo, né? E isso, por exatamente, isso, inclusive, parece da exatamente. maior importância no processo de integração, né? Para conseguir dar conta dessas coisas, a gente precisa manter, né, os dois lados, né? E dessa forma que às vezes você falou, Quando, vira o contrário, né? claro, sim. Quando o sofrimento da gente é acolhida, aí aparece uma fala poética, sempre nas Sim, pessoas, com exatamente, certeza. exatamente, exatamente. Não é à toa que esses místicos eram tudo poeta, né? Então, assim, Pois é. realmente isso dá uma importância e... Bom, tem uma última pergunta aqui, da Niagara, ou Niagara, não sei. Por favor, sobre a questão do autismo na ayahuasca, o senhor teria alguma observação? Qué pregunta. Sí. Infelizmente temos esta questão desta catalogação, não? Do que é autismo. Então, como se fosse um certo universal. Está relativizado, não? Nas últimas considerações de como é tratado o transtorno, como um espectro. E nesse espectro, então, tem muitas possibilidades. Na questão do autismo, o que o caracteriza é a pessoa tem uma certa restrição em quanto à empatia, significa a, est- a esta possibilidade de se colocar no lugar do outro, sim? Eh, ¿Por quê? Porque eventualmente está muito exacerbada eh, está exacerbado todo o registro sensorial. Então é tanta informação que a pessoa recebe sensorialmente que é muito difícil dar esse outro passo de se colocar no lugar do outro. Essa seria uma empatia psicológica.
Mas tem outro tipo de empatia que é originária, que é ontológica no ser humano, e que isso não vem da faculdade psíquica. É um fenômeno corporal, sensorial, e que diante de qualquer fenômeno de pessoa ou objeto, inclusive, que estamos diante dele, o corpo, a materialidade do que vem dali, seja um objeto, uma situação, ou uma outra pessoa, faz com que o corpo da gente vai tomando essa forma, não é? Por exemplo, o lago. Se estamos diante de um lago, o nosso corpo vai tomando essa forma e a gente sente uma tranquilidade, uma serenidade. Se estamos diante de um fogo, vem outra. Se estamos dentro de uma pessoa, em relação a uma pessoa, diante de uma pessoa, também ocorre o mesmo fenômeno. Então, essa outra maneira de entender a empatia é ontológica. Então, sob este ponto de vista, eh, s- dependendo do autismo, vai ter uma possibilidade de ter um encontro com esse outro da planta sagrada. Sim, com os devidos recaudos, com os cuidados que merece uma pessoa tendo esse tipo de transtorno, mas é possível. Diferente uma pessoa que esteja atravessando um surto psicótico, claro, aí não, porque não vai ter como organizar isso. É demasiado. Tem restrições às plantas. Por exemplo, inclusive, vocês sabem que a planta mais sagrada nas Américas é o tabaco. Tem um poder fortíssimo, não? De direcionamento, de liberação enfim, de impedimentos ou inclusive de atravessamentos energéticos, enfim. Tem tanto poder que, por exemplo, não pode ser usado inclusive para soprar o tabaco, que se faz muito, ¿no? Como prática, tanto para administrar uma planta ou para que seja direcionado o espírito da planta no corpo do paciente. Eh, Isso se faz com todas as pessoas, mas não, por exemplo, com bebês. Porque se o xamã assopra tabaco num bebê de dias ou de um mês, o bebê pode morrer pela intensidade que tem. Então, o xamã não assopra tabaco com o bebê. Canta, não sopra tabaco, pode ser algum perfuminho mais suave, ou água, ou o que for, mas não tabaco. Quer dizer, cada planta tem uma maneira de ser usada e respeitada. Não encontro que, que ela vai ter com o corpo de um paciente, não? Muito bom. Olha, bom, a gente tem que fechar, né? Enfim, Muito era bem, para a gente ter terminado 8h30, mas a ok, gente tem que deixar o papo rolar também, né? Queria agradecer perfeito. demais, Walter, pela sua participação, pela sua presença aqui. Eu agradeço em nome de todo o Liz, a Carla, que infelizmente, né, teve algum problema assim de conexão. Agradecer a todo mundo que está aí, que participou. Deixar aqui, inclusive, o convite para participar, vocês entrarem no site do LIS, conhecerem as jornadas que a gente tem. Vai ficar gravado, sim, tem alguém perguntando aqui. Isso vai gravar e vai para o YouTube, né? E tem as outras aulas abertas que a gente tem, também está no YouTube, no site do LIS, tem tudo. Seguir o LIS no Instagram, tem todas as informações também. E a gente está tendo as jornadas, né? Então, assim, a gente está falando das pessoas, né, terem as experiências, a gente está lá no LIS justamente para isso, né? Para oferecer essas experiências e a gente, enfim, desenvolver, né? Então, mais uma vez, agradecer todo mundo, valeu demais, Walter, muito aprendizado aqui, muito obrigado mesmo. E é isso, minha gente. Até mais, até a próxima. Muito obrigado a todos. Até Vai, mais. a gente se encontra aí pelo caminito. Tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau.
que eu faço aqui?